Sempre que o Oda lança um capítulo pedrada que nem esse, eu fico com um sentimento de que não sou o suficiente para passar toda a carga emocional, histórica e de inter-relação entre os personagens. Por isso, muitas vezes eu nem quero fazer o review desses capítulos, mas como eu sou um criador de conteúdo, então a gente vai ver ou eu vou trazer as minhas considerações sobre esse capítulo. Ainda mais sobre a história do Kuma, onde mais um personagem tem uma história absurda que acaba nos emocionando, mas de uma maneira totalmente triste. É isso que nós vamos ver nesse vídeo e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei para trazer as minhas considerações sobre o capítulo 1102 de One Piece, onde o Oda trabalha magistralmente mais uma história de um personagem, uma história extremamente triste, que termina com um final ruim, bastante triste. Mas também sobre como Kuma sempre colocou suas esperanças no Luffy, não por ele ter comido uma Akuma no Mi em específico, mas pelo seu jeito de ser e de agir. Além de que a gente vai responder se a Bonnie realmente terminou de matar o seu pai ou acabou com a única forma de trazer o Kuma de volta. A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa nos mostrando um pouco da jornada da Bonnie, ou do início da sua jornada, onde ela começou a navegar como uma pirata com dois objetivos. O primeiro e maior deles é encontrar ou reencontrar o seu pai, e o segundo, que é de quebra, encontrar a Nika, porque se ela encontrar o Nika quando encontrar o seu pai, ela vai poder levar o seu pai até esse deus do sol que ele sempre venerou. Então, basicamente, esses são os dois objetivos da Bonnie, que ficou conhecida no mundo da pirataria por ser terrível e bater em velhos e crianças. Mas esses velhos e essas crianças nada mais são do que marinheiros transformados em velhos e em crianças, que por onde ela passava, ela mudava a idade desses marinheiros e acabava com toda a batalha sozinha. Por isso que ela ganhou bastante renome como uma pirata. Não só isso, mas o seu bando também era muito bom em rastrear, porque conseguiram rastrear o Kuma em uma determinada ilha, e a gente tem que lembrar que o Kuma tem a fruta da patinha e é um revolucionário. Se fosse fácil assim encontrar um revolucionário, ainda mais com um poder absurdo como é o que o Kuma tem, o governo mundial, a marinha já tinha pego a maioria dos revolucionários. Então a gente tem que elevar a moral do bando da Bonnie, porque eles acabaram conseguindo rastrear o Kuma em uma determinada ilha. E só não encontraram ele lá porque o Kuma não quis. Aqui a gente também vê a inter-relação ali, ou a relação mais próxima, mesmo que esses personagens ainda não tenham se conhecido nesse momento, entre Luffy e Bonnie. Porque ela quer encontrar o Nika para mostrar esse Nika para o seu pai, e a representação do Nika hoje em dia é o Luffy. Ainda mais porque um pouco mais pra frente a gente vai ver o próprio Kuma reagindo às primeiras recompensas desses dois, tanto da Bonnie quanto do Luffy. A do Luffy é uma recompensa de 30 milhões, ou é a sua primeira recompensa, depois de ter derrotado o bando do Arlong. E aqui a gente vê a reação de diversos personagens em relação a essa recompensa. Vemos o Dragon, o Smoker, o próprio Ace com o Jinbe, o Kuma vendo as recompensas do Luffy e da Bonnie. E aqui é o primeiro momento onde o Dragon vê a recompensa do seu filho, sabe que ele vai ter que passar por Logtown e sabe que tem uma pedreira lá, por isso que ele pergunta quem é o guarda daquela cidade. E nesse momento ele já vai em direção a Logtown para que ele possa ver o seu filho zarpar em direção a Grand Line. Mas aqui também o Oda nos mostra o quanto ele é gênio na criação e caracterização dos seus personagens. Porque o visual deles representa muito a vivência, a história de cada um deles. Porque a Bonnie coloca ali um piercing embaixo da bochecha para representar aquelas pedrinhas que ela tinha quando tinha a sua doença. Para ela, na sua forma adulta, o seu pai não a reconheceria. Então, se ela colocar aquilo ali, na hora que seu pai a vê, vai reconhecer e vai de encontro a ela. Mal ela sabia que o Kuma já reconheceu ela antes, mas isso mostra o quanto o Oda é absurdo na caracterização dos seus personagens. Esse ponto aqui foi muito foda. Esse capítulo também, além de contar um pouco mais da história do Kuma até o final, até quando ele teoricamente morre, é uma recapitulação de toda a jornada dos Mugiwaras.
e toda a jornada do Luffy, na verdade. Desde a sua primeira recompensa, que foi de 30 milhões, com paralelos com o que o Kuma está fazendo em volta do mundo, enquanto os Mugiwaras estão agindo ou avançando na Grand Line. A gente vê aqui que enquanto o Luffy derrotou ou invadiu a torre judiciária do governo mundial, o Kuma estava lá reconhecendo ou conhecendo pela primeira vez os seus clones pacifistas. Mas também depois nos mostra o momento em que ele enfrenta os Mugiwaras e reconhece que o Luffy está cercado de bons amigos. O filho do seu grande amigo está cercado de bons amigos, porque o próprio Zoro primeiramente que ninguém ou todo mundo recusa a entregar o Luffy para ele em troca das suas próprias vidas, e o Zoro acaba se sacrificando, tomando uma dor que o próprio Kuma reconhece que seria suficiente para que ele ficasse desacordado, nocauteado, mas o Zoro aguentou tudo isso em prol do Luffy. Então ele reconhece e vê ali que o Luffy tem bons amigos. Mas também nos mostra os acontecimentos em Sabaody, onde os Supernovas se encontraram lá e o Kuma teve uma última visão da sua filha. Quando ela foi apresentada e estava devorando ali inúmeras comidas, ele estava lá num pontinho, numa janelinha, escondido. É engraçado ver aquele montão de gente escondido ou encolhidinho ali no canto, coberto, vendo a sua filha pela última vez. Mas ele também se espanta com os acontecimentos em relação ao Luffy, porque foi dito que um Tenryubito foi socado, e quando ele foi ver quem era a pessoa, o corajoso o suficiente para fazer isso, confirmou que realmente era o Luffy, aquele mesmo menino que ele depositava todas as suas esperanças como aquele que vai libertar todos os mares ou vai acabar com o governo mundial de alguma forma. Então sua última saída ou sua última sacada em relação aos Mugiwaras foi ter que separar cada um deles, porque primeiramente eles morreriam ali em Sabaody ou seriam capturados ali em Sabaody pelo Kizaru, e mesmo que eles conseguissem fugir, se eles continuassem sua jornada em direção ao novo mundo, eles não conseguiriam sobreviver, porque ele mesmo fala que o mínimo é ele. Se os Mugiwaras não conseguem lidar com a sua força, não vão conseguir lidar com a força dos que estão à frente no novo mundo. Foi esse o pensamento do Kuma. Ele separou os Mugiwaras e disse para eles voltarem só quando eles forem fortes o suficiente para continuarem a sua jornada. Aqui nós chegamos nos últimos momentos do Kuma, porque o Vegapunk conversa com o Gorosei, que ordena com que ele coloque um botão de autodestruição. Caso o Kuma, mesmo sem consciência, saia do controle, eles possam destruí-lo. Que é algo que está acontecendo agora, porque o Kuma, ou seu corpo sem consciência, está fazendo ou cumprindo uma última programação que a gente não sabe qual é. Mas muito provavelmente, por existir esse botão de autodestruição, pode ser que ele seja destruído antes mesmo de completar essa missão, porque o Vegapunk deve ter realmente colocado esse botão. O próprio Gorosei falou que se ele tentasse enganá-lo de alguma forma, ele saberia, porque também é um cientista. Então acredito que, dependendo disso, a gente já pode declarar o fim do Kuma. Não só o fim fisicamente, como mentalmente também, pelo que eu ainda vou falar um pouco mais pra frente. Mas o Vegapunk fala que vai colocar a sua primeira programação como sendo para lutar contra os piratas do Barba Branca na Guerra de Marineford, como que realmente aconteceu. Mas antes disso, o próprio Kuma pede para que o Vegapunk coloque uma segunda programação, que no caso é proteger o Sunny até que um primeiro membro do bando do Chapéu de Palhas chegue até ele. Enquanto nenhum deles chegar, ele vai continuar protegendo o Sunny, porque confia ou deposita todas as suas esperanças no Luffy e no bando do Chapéu de Palhas, porque em um determinado momento ou no futuro, ele vai se tornar o herói que vai mudar todos os mares. Essa é a impressão que o Luffy passa para o Kuma, e por isso ele deposita todas as suas esperanças no Luffy. Mesmo que o Luffy, ou ele não ache que o Luffy na verdade é Nika, ou que tenha a ver com seus poderes de borracha, é mais como o Luffy leva sua vida, sem se importar com o governo mundial, com a marinha, ou sem se importar com hierarquia. Ele não tá nem aí, ele só quer viver sua vida livre e vai lutar contra qualquer um que fizer mal aos seus amigos. Então isso cativou o Kuma. E não, pelo menos numa primeira análise,
eu não vejo que tenha alguma coisa a ver com ele realmente achar que o Luffy é Nika por ter comido a Gomu Gomu no Mi. Eu não pensei nisso. Aqui ele começa a retirar suas memórias, que é mais como fazer uma cópia delas. É uma cópia que vai desaparecer quando for tocada. E esse aqui é um ponto bem interessante, porque o Vegapunk vai conseguir estudar todas elas sem tocar diretamente naquela bolha, mas se alguém tocar, acabou. Era a última forma, ou poderia ser uma forma de trazer o Kuma de volta, mas que acabou não funcionando, e a gente também vai comentar um pouco disso mais pra frente nesse capítulo. Aqui é uma parte muito emocionante que quando for animado, quando sair em anime, todo mundo vai cair no choro. Quem não tiver caído no choro já, olhando as páginas do mangá, é porque toda a vida do Kuma passa diante dos seus olhos. Desde o seu nascimento, seu pai e sua mãe, ele conhecendo o Ivankov, conhecendo a Guine, conhecendo o Dragon e os revolucionários, ele conhecendo a sua filha, conhecendo o Vegapunk. Diversas pessoas que foram as mais importantes na vida dele em diversos estágios da sua vida. Então, esse capítulo foi muito emocionante. Não tenho o que falar. Quando Oda vai mostrar a história de um personagem, é daí pra pior em relação ao sentimental, a você se emocionar ao ver a vida de um personagem. Aqui o Vegapunk cai em lágrimas porque ele não gostaria de matar um homem e principalmente seu amigo, porque durante esses 2 anos eles acabaram se tornando grandes amigos e não só ele, como toda a ilha está em luto porque o Kuma realmente vai morrer. E só por esse choro do Vegapunk já dá a entender que não tem como o Kuma voltar. Mesmo que tivesse a possibilidade das suas memórias, das memórias que ele repeliu, voltarem para o seu corpo, acredito que por esse choro sincero e luto de todo mundo na ilha, quando ele perdeu suas memórias ou quando o Vegapunk retirou suas memórias, acabou. Ele realmente morreu como pessoa e só sobrou o seu corpo, que muito provavelmente também vai ser destruído pelo botão de autodestruição que o Gorosei tem acesso. Em um determinado momento isso vai acontecer. E o capítulo se encerra com o Kuma sem consciência se tornando um robô e a Bonnie chorando após ver todas as memórias do seu pai. Porque depois que ela viu todas essas memórias, a bolha estourou. Aí muita gente pode se questionar, até eu mesmo me questionei quando li os spoilers, que a Bonnie poderia ter matado a última chance do seu pai voltar à vida, ao ver as suas memórias e a bolha estourar. Mas como eu falei anteriormente, tanto pelo choro sincero do Vegapunk, quanto pelo botão de autodestruição, a gente pode ter certeza que o Kuma morreu. Morreu quando perdeu as suas memórias e morreu ou vai morrer fisicamente quando seu corpo for destruído. Aquelas memórias que ele tinha nada mais eram do que um presente final que realmente foi destinado para Bonnie, para que ela realmente visse toda a história do seu pai, tudo o que ele pensava, todas as cartas que ele escreveu e toda a esperança que ele depositava no Luffy. E também sua carta final, ou seu recado final, que é desejar para Bonnie um feliz 10º aniversário. Então esse capítulo aqui foi absurdo, muito emocionante, que eu não acho que a Bonnie realmente tenha matado o seu pai. Eu acho que aquelas memórias realmente foram copiadas para que a mensagem do Kuma fosse passada para ela. E mais uma vez pode reforçar o fato de que ela realmente vai entrar para o bando dos Chapéus de Palhas. Até porque no início da sua jornada, o seu objetivo, além de encontrar o seu pai, era encontrar o Nika também. E o Nika, quem é? É o Luffy. Então pode ser que ela entre para o bando dos Chapéus de Palhas. Eu quero saber as suas opiniões em relação a esse capítulo. Você chorou? Se chorou, comenta aqui embaixo. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!